Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Espero que você esteja bem. Hoje eu vou iniciar novamente meus vídeos conforme eu estava fazendo nos últimos anos, assim, um em quartas-feiras às 18 horas e um em sábado às 9 da manhã. Continuo pedindo perdão por não poder estar visitando todos os canais que sou inscrita. Não estou conseguindo dar conta, uma vez que tem sido dias muito difíceis que estou enfrentando com meus trágicos lutos e por estar muito cansada. Com a graça de Deus, Ele está me fortalecendo um dia de cada vez. Uma vez que Deus me falou através do versículo escrito em Romanos 9,17, porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então creio que estou aqui perseverando para fazer a vontade do Pai. Bom, você olhou o vídeo de sábado passado, onde ensinamos uma receita de bolachas pintadas para Páscoa e também uma decoração para a avenida? Ficou bem legal, né? Hoje até vou botar as fotos que eu não consegui botar semana passada dos vidros com os adesivos prontos e como ficou ali nossa árvorezinha na avenida. Hoje, então, neste vídeo eu vou ensinar uns mimos que fiz para os discípulos que se reúnem aqui em nossa casa para estudos bíblicos e que você pode ainda fazer para Páscoa. Também trago a receita de um bolo simples, mas que fica especial. Espero que gostes e enquanto isso falo um pouquinho sobre a conhecida Semana Santa, onde essa semana começou quando Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele passou seus últimos dias com seus discípulos e terminou de cumprir sua missão, que foi salvar o mundo do maligno. Muitos comemoram o Domingo de Ramos porque foi num domingo que Jesus entrou em Jerusalém, o último domingo, montado em um jumentinho. Já comentei aqui uma vez que eu li esta mensagem, eu tive uma visão deste momento. Bom, conforme em Mateus 21, 8 a 9, muitas pessoas colocaram ramos e mantos no chão para receber Jesus, pois entenderam que Jesus era o Messias, o Salvador prometido por Deus. Bom, depois no fim do dia, Jesus saiu de Jerusalém e foi dormir na cidade vizinha, que era Betânia, lá onde morava Lázaro, Marta, Maria. Ele tinha há pouco tempo atrás ressurgido Lázaro, né? Então, segunda, terça e quarta, Jesus entrava em Jerusalém para ensinar no templo o povo e à noite ele voltava para dormir em Betânia. Ela é chamada de Semana Santa porque foram dias bem marcantes. Na segunda-feira, no caminho para Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira porque não tinha fruto, conforme em Marcos 11, 12 a 14. Depois ele entrou no templo, expulsou os mercadores, chamando-os de ladrões, porque eles estavam fazendo comércio da casa de Deus. Isso é em Marcos 11, 15 a 17. E quando voltou para Betânia, a figueira que ele amaldiçoou tinha secado. Durante esses 3 dias, Jesus mostrou a verdade para os líderes religiosos, ensinou, explicou, contou parábolas, falou sobre a salvação, sobre os fins dos tempos, até sobre impostos, sobre sinais, sobre sua morte e ressurreição. Os religiosos se sentiam confrontados com o que Jesus trazia e com a fama que ele tinha. Daí tramaram uma forma de matá-lo. Foi neste tempo que Judas traiu Jesus em troca de dinheiro. Lucas 22, 3 a 5. Na quinta-feira foi o dia de celebrar a Páscoa judaica. Jesus instruiu seus discípulos para preparar esta Páscoa, que era uma lei que era para comemorar perpetuamente. E hoje ainda a gente comemora a Páscoa, mas de uma maneira diferente, porque a Páscoa dos judeus é quando o povo foi liberto do Egito. E a nossa Páscoa é quando Jesus morreu por nós e ressurgiu. Antes de cearem, Jesus lavou os pés dos discípulos. Com isso, ele quis ensiná-los a serem humildes, deixando o exemplo de servirem uns aos outros. João 13, 12 e 14.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu com os discípulos. Depois fez o mesmo com o vinho, explicando que o pão simbolizava seu corpo e o vinho seu sangue. Lucas 22, 19 a 20. E ali então surgiu a tão conhecida Santa Ceia, que ele ordenou que tomassem toda vez que pudessem para lembrar de sua morte até sua vinda. Neste momento, Jesus também avisou que um dos 12 apóstolos o iria trair. Aí tem uma parte que Jesus deu o pão molhado no vinho para ele, né? Para Judas. E daí ele saiu para entregar Jesus às autoridades. Muitos acharam que Jesus estava pedindo para ele pagar umas contas porque ele cuidava da bolsa do dinheiro, né? Essa ceia foi marcante. Jesus ainda profetizou que os outros discípulos o iriam abandonar e que Pedro iria negar 3 vezes. Depois do jantar, cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani para orar. Jesus ficou em oração. Os discípulos não suportaram e ele orava para se preparar para o que deveria ainda enfrentar. Pouco depois, Judas veio com os guardas para prender Jesus. Lucas 22, 47 e 48. Os discípulos tentaram lutar, depois fugiram e Jesus ficou sozinho e foi levado para ser julgado. Durante a noite e a manhã de sexta-feira, ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, pelo governador Pilatos e pelo rei Herodes. Recebeu gozação, foi espancado e chicoteado. Os guardas romanos cravaram uma coroa de espinho em sua cabeça, zombando dele por ser chamado de rei dos judeus. E foi que o Pilatos escreveu lá na cruz dele, rei dos judeus. Quando cedeu por conta do que tinha feito, Judas se suicidou. Pedro seguiu Jesus de longe, mas ao ser afrontado, negou conhecer Jesus 3 vezes. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas temeu a revolta da multidão e, para evitar isto, condenou a crucificação. Marcos 15, 13 a 15. E naquele tempo era maldito aquele que era crucificado. Era um dos piores crimes que a pessoa cometeu, né? E Jesus foi inocente. Por volta do meio-dia, junto com 2 ladrões, foi crucificado. O céu ficou escuro até mais ou menos 3 da tarde. Daí Jesus morreu. Naquele momento houve um grande terremoto e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Mateus 27, 50, 52. Depois José de Arimateia, um seguidor de Jesus, conseguiu com Pilatos que liberasse seu corpo e o levou para ser sepultado em um lugar próximo. E uma grande pedra foi colocada na entrada e todos foram embora para cumprir o sábado, porque era um dia obrigatório de descanso para os judeus. Daí os discípulos ficaram em casa. Os sacerdotes pediram permissão de Pilatos para colocar soldados guardando o túmulo de Jesus. E nisso a pedra foi lacrada, para que os discípulos não roubassem o corpo. Mateus 27, 65 e 66. Logo de manhã cedo houve mais um terremoto. A pedra foi removida do túmulo e um anjo apareceu. Os guardas ficaram cheios de medo e fugiram para contar tudo aos sacerdotes. Mateus 28, 2 a 4. Algumas mulheres estavam vindo cumprir as tradições de sepultamento do corpo e viram o anjo e ainda mais o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. No caminho encontraram Jesus e Jesus falou com Maria Madalena. Contaram depois aos discípulos e Pedro e João foram ao sepulcro e encontraram tudo vazio. Jesus também apareceu a 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. Depois, ao fim do dia, ele apareceu a todos os discípulos que tinham se reunido. João 20, 19 a 20. Foi uma semana cheia de acontecimentos significativos. Para os discípulos, a crucificação foi a pior frustração, desilusão, tristeza. Foi horrível, mas eles não sabiam que Jesus cumpriu sua missão. E logo deu provas disso, aparecendo vivo novamente. Então entenderam que ele, se entregando, morrendo, pagou um alto preço pelos pecados deles e do mundo na cruz. E ressurgindo, venceu a morte e recebeu de volta a chave da vida e do inferno, que estava na mão do inimigo. E graças a isso podemos ter vida eterna. Isto é, quem crer em seu sacrifício, na sua ressurreição. Aleluias, graças a Jesus todos nós podemos ser salvos. Então, se você crer, glorifique nosso Senhor e agradeça por tudo. Sábado falarei mais um pouquinho sobre essa ressurreição. Que você tenha um ótimo restante de semana e uma sexta-feira cheia de alegria,
porque Ele morreu por você. Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Gente amada, olha que interessante, achei o céu bonito e eu estava com o celular, resolvi gravar. Depois que eu gravei e tirei a foto, eu vi que tem uma cruz. Cheguei a me arrepiar. Glória a Deus!